Gênesis capítulo 21, em nome de Jesus. Vamos estar lendo apenas esse versículo. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mais uma vez. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Você já ouviu essa mensagem? Fala para o teu irmão aí. Isaque ganhou um grande banquete. Você quer ganhar um grande banquete? Pergunta para ele. Você quer ganhar um grande banquete? Desmama. Feche seus olhos, meu Deus. Em nome de Jesus, fale conosco nesta noite. Cura-nos. Cura as nossas feridas da alma, do corpo, do emocional. Cura, Deus, o nosso passado. Cura, meu Deus, as nossas emoções. Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, esse talvez é o menor versículo que eu já li para poder fazer uma mensagem em cima dele. Até porque, na verdade, o contexto dessa mensagem só está nesse versículo. A Bíblia vai descrever a trajetória de um personagem chamado Abraão e Sara, que os irmãos sabem muito bem, que eram homens avançados em idade. Sara não podia ter filhos, e quando Deus fala para ela que ela ia ter filhos, ela já estava além da possibilidade de ter filhos. E quando Isaque nasce de um pai com 100 anos de idade. E isso traz uma lição para nós. Porque filho é tempo de recomeçar, é start, é início. E isso eu aprendo na história de Abraão, que nunca é tarde para começar, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para virar a página, nunca é tarde, ainda que se tenha 100 anos de idade. Então, eu não sei quantas oportunidades já passaram diante dos seus olhos ou nas suas mãos, mas nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você olhar para os personagens da Bíblia e trazer para você não apenas o conhecimento histórico, mas a palavra profética do texto. E uma das coisas que eu mais tenho preocupado nesses últimos meses é: Senhor, muito gostoso nós lemos a palavra, mas quão mais gostoso quando nós extraímos da palavra fé e expectativa para a nossa vida. Abraão foi pai aos 100 anos. E o fato de Abraão ter sido pai não engloba somente o nascimento de uma criança. O fato de Abraão ter sido pai engloba o nascimento de uma nação. Engloba o nascimento e uma reestruturação de uma família. Engloba uma perspectiva de vida nova. De um término de uma perseguição. Porque a mãe do primeiro filho de Abraão ficava cutucando Sara. Eu tenho filho, você não tem. Eu tenho filho, você não tem. Eu posso, você não pode. Quando vem o filho, se estabiliza, acaba com aquela crise existencial que Sara carregava até mesmo por parte da outra. Mas o teor da mensagem desta noite não prefigura a história geral de Abraão e nem de Isaque. Prefigura um momento específico na vida dessa criança chamada de Isaque. A Bíblia começa no versículo 8 dizendo: Isaque cresceu e foi desmamado. Amém? Isaque cresceu. Se Isaque prefigura o sonho de um pai e uma mãe, o sonho cresceu, tomou forma.
Se Isaac é a prefiguração de coisas boas, de projetos realizados, o meu projeto cresceu. Amém? A minha vida está crescendo. Os meus sonhos estão crescendo. Aquilo que Deus me deu está desenvolvendo. Aquilo que eu tenho na minha vida está prosperando. Isaac cresceu e foi desmamado. Pesquisei muito sobre a amamentação de um judeu, de uma hebreia, de uma mulher judia. E não é tão diferente da nossa cultura, mas tem algumas particularidades que hoje já estão distantes das mulheres atuais. Até porque as mulheres atuais estão inseridas num contexto de corre-corre. E eu não sei se você sabe, existia um tempo muito maior de amamentação do que nos dias de hoje. Os médicos, vocês mamães aí que sabem tudo, os médicos predizem uma amamentação até quantos meses, até quantos anos? No mínimo 6 meses. Até 1 ano. Mas no tempo da sua vovó, quando era? Olha isso, Jesus. Agora é uma disputa de família. 7, 3. Não, é 7. Não, é 3. Não, então é 6. É 6, é 6. Não, é 4, é 4. 5 anos, pronto. Está discutindo até agora. Oi? Não entendi. Ah, sim. Vamos lá. A grande verdade é que o tempo da sua vovó, o tempo de amamentação era muito diferente do que o tempo atual. E na vida de um hebreu, esse tempo gerava de 2 anos a 7 anos. Agora imagina uma mãe amamentando o filho com 7 anos. O menino está quase com barba já. Está lá amamentando ainda. Eu não acho que Isaac foi diferente, porque a amamentação tinha alguns significados que para nós hoje isso não existe. A amamentação naquela época era um período que se dava na vida de uma criança, que era uma divisão de cobertura de ensino. Pastor, não entendi nada. Quando a criança estava sendo amamentada, quem era o tutor ou a tutora da criança era a sua mãe. Aquela expressão, não sai da aba da mamãe, sabe? Quando a criança é desmamada, ela começa a andar agora com seu pai. Por isso que a figura de desmamentação com 2 anos, do ponto de vista histórico, bíblico, não compete. Você tem que alongar essa data. Você não vai achar nada na Bíblia dizendo que a amamentação é com 6 ou 7 anos. Isso é história. Isso é história. Eu pesquisei história, pesquisei costumes bíblicos. Existe um livrinho chamado Manual de Costumes Bíblicos, que lá você aprende o que eles comiam, como é que assavam, como é que caçavam, como é que furava a orelha, como é que era o parto, como é que era isso, como é que era aquilo outro. O que acontece é que a amamentação de Isaac possivelmente era uma amamentação de 5, 6 até 7 anos de idade, historicamente. Um outro personagem também que teve uma longa amamentação foi quem? Samuel. Porque a sua mamãe Ana, quando estava desesperada e não podia ter filhos, e o profeta olha para ela e acha que ela está tão bêbada, trêbada, embriagada, diz: você é louca, vai para casa, vai curar sua cachaça, vai tomar um banho gelado. Ô, seu profeta, você desculpa lá, eu não estou embriagada, eu estou aflita de alma. E aí ela conta o problema e ele fala assim: vai que no tempo, daqui 1 ano você vai estar com seu filho. Aí ela falou assim: se Deus me der, eu dou para Deus. E a Bíblia vai dizer que Ana carregou o seu filho até o período de
a amamentação. Desmamentou ele, levou para Samuel cuidar dele. Já que você profetizou que você ia me dar um filho, está aqui agora para você cuidar dele. Agora eu fico pensando, uma mãe deixa uma criança de 2 anos com um profeta para cuidar? Claro que não, irmãos. Essa criança já estava maiorzinha. Talvez o caso de Samuel, ele já devia ter os seus 8 anos. Tomava banho sozinho, já se tocava sozinho. Era só mandar, vai! Ele via. Consegue entender? Por que eu estou te explicando isso? Para que você entenda a profundidade do texto desta noite. Isaac cresceu e foi desmamado. Eu quero falar algumas coisas sobre isso. Isaac foi o filho da mãe que mais o amou. Eu imagino Sara amando Isaac. Uma senhora, porque você já viu que amor de vó é diferente de amor de mãe, não já? O meu filho ficou rindo no carro hoje comigo, porque os meus pais vão vir e vão ficar um tempo longo aqui. Mas minha sogra vai vir antes, glória a Deus. Glória a Deus, vem preparar o terreno primeiro. Vai ser bênção, irmão. Sogra é uma coisa fantástica. Graças a Deus a gente só tem uma, né? Mas é bênção demais. É tudo brincadeira, ela sabe que eu amo a minha sogra. Principalmente agora que a gente está em Portugal, ela está no Brasil. Está gravado, eu vou colocar lá para ela ouvir. Ô sogra, essa é para ti, hein? Eles vão vir. Meus pais vão vir. E aí os meus filhos, o Calel, no carro. Ah, vida boa. Vida boa por quê? 3 meses sem apanhar. Sem apanhar? Por quê? Não, porque a minha avó vai estar aqui e ela me protege de você. Eu falei, porque amor de vó é diferente de amor de pai e mãe, né? A avó protege, baba, defende. E eu fico imaginando a Sarinha, quase 93 aninhos de idade, maracujazinho de gaveta, toda enrugadinha, dando leitinho para aquele meninão de 5, 6 anos de idade. Era pior do que filho, né? Eu olhava para aquilo ali, cuidava, devia ser. Porque, outra coisa, pai, tem nenhum pai velho aqui não, né? Que teve filho depois de muito tempo, também é outra benção. Baba, bajula, não pode subir numa cadeira que já pensa que o menino vai cair. Meu Deus do céu, dessa cadeira aqui vai cair. Faz uma proteção exacerbada. Ai, é o filhão. Pai novo não, deixa subir, come besouro, come barata, não tem problema não, vai lá, se não mata, engorda. Sara protegia Isaac, era o sentimento de mãe, seu único filho. Talvez ela pensou, é o único filho da minha vida, também a idade já não me promete mais nada. Ela cuidou dessa criança. E agora vamos inverter o quadro e vamos ver a visão de Isaac. Isaac estava debaixo de uma mãe que o amava. Não tinha chicote, não tinha pressa, não tinha correria. Ela já tinha vivido a vida, já tinha vivido todas as experiências que todos nós aqui já vivemos. Ela já estava lá na frente, era uma mulher de um ideal diferente. Ela já não tinha mesmo aquela agilidade e velocidade. Talvez o menino queria correr, ela, calma Isaac, calma, vem cá meu filho. Tinha uma paciência diferente, era uma mãe-avó, era uma mãe com experiência. Isaac recebe esse amor, ele recebe essa compreensão. E eu já preguei aqui que Isaac casou depois que a mamãe morreu, porque mamãe não deixou Isaac sair de casa não, meu irmão. Isaac casou com 40. Você que tem 40 e não é casado, ainda dá tempo. Mas você já rompeu, você já não está mais no colinho da mamãe. Entenda isso, Isaac foi aquele filho que só casou aos 40. E eu tenho amigos meus que enquanto a mamãe não for, não casa não. Porque está lá, não, tem que cuidar da mamãe, não tem mais ninguém que cuida. E graças a Deus, a Sara foi, porque senão o Isaac não tinha filhos, não tinha casado. Mas tudo que eu estou falando está na Bíblia, pode pesquisar aí. Agora, Isaac sentia essa proteção de mãe. Claro que sentia.
Isaac estava debaixo de uma cobertura que, ainda que ele não pudesse comparar entre um e outro, ele estava protegido. E a Bíblia diz que Isaac cresce, como tudo na vida tem que crescer. E acontece um momento dificílimo na vida dele, que pode parecer natural para todos nós. Ele foi desmamado. E o desmamado aqui não é simplesmente um estágio, não é simplesmente uma transição. Cresceu, tem que desmamar mesmo. Coisas que talvez, se nós falarmos para os nossos dias, isso tem pouca importância. Meus filhos nem lembram quando foi desmamados. Os teus filhos nem lembram quando foi desmamados. Para ele é indiferente, mas para Isaac era um momento ímpar na sua vida, porque mudava toda a trajetória. Ele sai agora do contexto da proteção da mãe, não que mãe não ia proteger, mas começa a estar agora debaixo da liderança do pai. Aprender o ofício do pai, a caminhar com o pai, a estar com o pai. Não tinha mais o colinho, o afego, o carinho de deitar no colo, de estar junto. Acabou esse processo. E aí Isaac o marca, e marca a vida de Isaac, e Abraão marca a vida de Isaac com uma expressão que está no versículo 8. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Talvez você está pensando assim: pastor, eu não sei onde o senhor quer chegar. Eu não sei o que o senhor quer dizer. Eu estou achando até interessante a história, mas o que isso tem a ver comigo, com a minha segunda-feira, com o meu final de noite de domingo? E eu quero te dizer algumas coisas importantes. Isaac foi desmamado. E para ele ser desmamado, ou melhor, ele sendo desmamado, o seu pai Abraão deu a ele um grande banquete. Para ele receber um grande banquete, ele precisou passar pelo processo de perdas. E é nisso que eu quero focar nesta noite, para você desenvolver e crescer em algumas áreas da sua vida. Você vai ter que perder outras. Você vai ter que abrir mão de algumas para ganhar outras coisas. E falando no mesmo contexto com o Calel hoje no carro, eu dizia para ele: Calel, papai vai pregar sobre este texto. Qual, pai? Isaac cresceu e foi desmamado. E o seu papai Abraão deu para ele um grande banquete. Aí ele decorou o versículo. Aí eu explicando para ele e falando para ele sobre a criança. A hora que eu falei que a criança tinha uns 5, 6, 7 anos, ele falou: credo, mamando no peito da mãe até 7 anos? E aí eu comecei a falar com ele: filho, o que você entende do texto? Pai, eu entendo que ele cresceu e foi desmamado. Eu falei assim: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Isaac, para ganhar o banquete, aí ele disse mais, então, e ele ganhou uma festa, né? E para ele comer aquilo tudo é porque ele já devia estar grande, já não precisava mais beber leite. Por isso que ele ganhou o banquete. Pai, eu queria tanto ganhar um grande banquete. Eu falei: mas você ganhou, filho? Como? Olha, para você ganhar algumas coisas, você teve que perder outras. É verdade. Olha, eu abri mão do meu PS3, do meu videogame. Eu abri mão da minha bicicleta. Eu abri mão da minha cama, que eu gostava tanto dela. Mas eu tive outras coisas que eu ganhei. Ganhei Portugal. Ganhei uma bicicleta nova. Ganhei um Xbox. Eu abri mão de algumas coisas. Mas ele falando, na linguagem dele. Mas eu ganhei outras. Eu falei assim: é isso mesmo, filho. E isso traz para nós uma reflexão. Deus sempre vai querer te dar coisas maiores do que você tem. Só que você só vai tomar posse de coisas maiores se você aprender a abrir mão de coisas antigas. Se você abrir mão de coisas que ainda te dão prazer, mas que já não fazem sentido para você, que já não tem mudanças para você, como era a amamentação para uma criança de 5 ou 6 anos de idade. Já não fazia sentido, o leite já não tinha força, era apenas um carinho, era apenas um contato. Mas ele precisou abrir mão do contato. E nisso ele ganhou um grande banquete. Existem muitos crentes que querem romper, mas não conseguem.
não conseguem virar a página, não conseguem melhorar, não conseguem crescer, porque estão sendo ainda amamentados, estão na sua cúpula, na sua proteção, no seu casulozinho, se escondendo, debaixo da cobertura da mamãe. Estou bem, estou protegido, estou guardado. Mas a Bíblia diz que Abraão deu para ele um grande banquete. Saiba que quando você abrir mão de coisas que hoje já não te faz mais crescer, Deus vai presentear você com coisas que você não imagina. Quando você decidir romper a sua vida, lançar fora a timidez. Tem pessoas que não conseguem romper porque são tímidos. Eu vou falar baixinho. Eu não quero aparecer. Eu não quero me mostrar. Vence isso. Não se esconda atrás de uma suposta fragilidade. Deixa-se vencer por isso. Deixa-se vencer pelo tempo. Não deixe que o tempo te domine. Vença o tempo. Vença o relógio. Porque existe uma frase muito interessante: quem se atrasa é governado, mas quem se adianta governa. Quem se adianta, quem está na frente, quem gere o seu tempo, existe possibilidade de governar, mas quem se atrasa é governado. Então, entenda, irmãos, que Isaac passou por um processo. Historicamente, nós vamos entender que Isaac vai agora para debaixo da guarda do seu pai. E nesse contexto, debaixo da guarda do seu pai, é que Deus fala para Abraão: vai ao monte Moriá e sacrifica aquilo que você mais ama. Porque agora Abraão tinha realmente a responsabilidade sobre o teu filho. Eu quero que você cresça nesse ano de 2013. Eu quero que você rompa o sobrenatural de Deus. Mas guarde uma coisa no seu coração: não queira romper simplesmente no seu lado financeiro. Não queira romper simplesmente no seu lado material. Não pense simplesmente como um homem de negócios. Coloque Cristo, coloque a sua vida espiritual, coloque a sua comunhão com Deus como a prioridade da sua vida. E como comunhão com Deus, você vai ter que desmamar de algumas coisas. Você vai ter que desmamar da sua televisão. Você vai ter que desmamar da sua internet. Você vai ter que desmamar das conversas alheias. Você vai ter que desmamar de pessoas que te atrapalham. Você vai ter que desmamar de comunidades que te seguram para trás. Eu não sei o que ainda é o seu tempo de amamentação. Isso já não traz mais alimento para você. É só uma suposta cobertura. Você precisa desmamar destas coisas. Pastor, é difícil estar em todos os cultos. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Mas é nos cultos, é na casa de Deus, é na comunhão dos santos, é estando juntos que nós rompemos o sobrenatural de Deus. É quando nós desafiamos o nosso tempo, desmamamos do nosso tempo, é que os milagres de Deus acontecem. E não precisamos ir longe. Quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, estavam 120 pessoas orando. Só 120. Jesus pregou para multidões, mas os privilegiados que receberam o Espírito Santo eram só 120. Eles venceram o tempo. Eles disseram: eu vou desmamar do tempo. O tempo não importa para mim. Eu quero Deus. Eu quero a comunhão. E Deus deu para eles um grande banquete. Você nunca perde. Guarde essa frase. Você nunca perde semeando na obra de Deus. Nunca perde. Na bolsa de valores você pode perder, nas suas economias você pode perder, na sua casa você pode perder, mas com Deus você nunca perde. Isaac recebeu um grande banquete, mas para ele receber o grande banquete, ele precisou perder o colinho da mamãe. Quantos colinhos nós temos na nossa vida pessoal? Quantas coisinhas que nos alegram tanto, quantas coisinhas assim nos deixam assim confortáveis. Não é pecado, não é errado, mas nos deixam
no estado neutro, passivo. Os irmãos entendem? Que em nome de Jesus, meu querido, você possa sair daqui nesta noite com a perspectiva: eu preciso abrir mão de coisas que não traz o verdadeiro sustento para a minha vida. Eu vou rodar, não vai sustentar a minha vida. Eu não falo disso simplesmente da sua vida na igreja. Eu falo na sua vida como marido, na sua vida como mulher, na sua vida como esposa, na sua vida profissional. Tantas pessoas atingem um ponto que se estabilizam, que olha aí, está tudo muito bem. Não, eu estou feliz aqui, continuo ganhando. Você ganha o mesmo salário já há 10 anos e você está feliz com isso. Você olha para aquilo ali e diz assim: não, mas eu estou satisfeito com isso, pastor, eu não quero mudar. Desmame, meu filho. Desmame. Saia desse conforto, saia dessa zonazinha de conforto. Rompa. Porque banquetes vão surgir na sua vida. Porque banquetes vão começar a surgir diante dos seus olhos. E primeiro, não é você que organiza os banquetes. A Bíblia vai dizer que Abraão é o simbolismo do pai da fé. Quando Jesus foi falar do céu, e foi falar sobre uma pessoa que estava no céu, ele usou esse homem aqui. Lembra da história? O rico e o Lázaro. O rico era rico, o Lázaro era pobre. E vamos lembrar que na Bíblia fala de 2 Lázaros. Fala do Lázaro, amigo de Jesus, e fala do Lázaro da parábola que Jesus contou. Não é o mesmo. Jesus fala que o rico era rico, passava diante do Lázaro e esnobava o Lázaro. E na sua pobreza, ele se converte. Não pela pobreza. Tem muita gente que fala: então todo pobre vai ser salvo. Não. Pela sua pobreza, ele se humilha diante de Deus. Porque aquele que não tem nada busca a Deus. Ou pelo menos se entende que busque. Porque não tem nada. Por isso que Jesus fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Porque o seu Deus é a sua riqueza. Ele não precisa de Deus, ele se conforma e ele se conforta naquilo que ele tem. Jesus conta a história. Existe o rico, existe o Lázaro. E aí morre o Lázaro e morre o rico. O rico vai para o inferno, para um lugar de tormentos. E o rico consegue ver o céu do outro lado. E o que está no céu não consegue ver o inferno. E o que está no rico vê agora o Lázaro. Mas era um mendigo que pedia esmola na minha porta. O que ele está fazendo lá? Ele é um mendigo e ele está aqui no lugar de sofrimento. E aí ele dá um grito: Pai Abraão. Jesus está usando o símbolo do Abraão como o pai espiritual, porque ele é o pai da fé. O pai da fé, o pai Abraão. Pede para o Lázaro molhar aí a sua mão com as gotinhas de água e só colocar para aliviar os meus lábios, porque eu não estou aguentando de tanto sofrimento. Eu contei isso para que você entenda que Jesus considerou Abraão como o pai da fé. E quem prepara o banquete para a vida dos teus filhos é o Pai Celestial. Então, pastor, então eu não preciso montar um banquete para mim? Não, Deus vai preparar o banquete para você. O único trabalho que você tem é desmamar. Pensa aí, o que você precisa largar nessa noite? Que te atrapalha a comer grandes banquetes? O que você precisa abrir mão nesta noite para dizer assim: olha, eu preciso abrir mão disso aqui, pastor, porque se eu não abrir mão disso aqui, eu não vou ser tão usado por Deus. Será que é a sua televisão? Será que são os jogos? Será que são as revistas? Será que são os seus livros? Será que são suas literaturas? Será que são os seus filhos? Pastor, mas como que eu vou abrir mão dos meus filhos? Existe tempo para tudo debaixo da terra. E Jesus, ele diz: aquele que não me ama a mim mais do que pai, mãe, irmão, filhos e filhas, não é digno de mim. O que você precisa romper nesta noite? O que você precisa deixar
para que venha um novo de Deus. Aí é você e você. Aí é você e você. Aí eu não consigo entrar nessa cachola santa sua. Eu não consigo entrar aí dentro. Eu não consigo dar uma olhada por cima e dizer, isso aqui precisa tirar. Isso aí é você e você. Você e você. Você tem que olhar para você e falar assim, eu vou desligar a amamentação nessa área da minha vida. Subentende que a amamentação é aquilo que você gosta muito, mas que não te traz benefício nenhum e que só está te jogando para baixo. Pode ser até o teu trabalho. Pode ser até a tua empresa. Pode ser um amuleto. Pode ser um CD. Pode ser um livro. Pode ser uma família. Pode ser um pai. Pode ser uma mãe. Tem pessoas que se prendem a estas coisas. Eu não sei o que te prende. Mas em nome de Jesus, eu quero que você desmame em nome de Jesus. Ou você vai viver a vida inteira sem ver a possibilidade de grandes banquetes. Talvez você precise desligar de uma pessoa. Quando eu falo desligar de uma pessoa, não é simplesmente falar que não quer mais andar com ela, mas é colocar aquela pessoa no seu devido lugar. E que em nome de Jesus você seja abençoado. Amém? Faça um propósito, abre mão. Meu irmão, se não tem utilidade, você não usa, faça mão. Por que eu estou falando isso? Não é por causa das suas coisas. Porque se você segura no material, existem coisas presas no espiritual. A minha preocupação aqui não é que eu vou chegar na sua casa e tem lá uma tranqueira de coisas, para mim pouco importa, é a tua casa, é o teu lar. Mas eu me preocupo com a tua vida espiritual. Porque Jesus falou para um jovem abrir mão daquilo que ele tinha e ele não abriu. E eu não sei para onde ele foi não. Então, quer banquete? Glória a Deus. Vamos orar. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo, seja com a igreja de Deus e o povo do Senhor, diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus.